quero refletir com você na palavra bíblica do Senhor, no texto em 2 Reis, capítulo de número 5, 2 Reis, capítulo de número 5, versos de número 20 a 27. 2 Reis, capítulo 5, Antigo Testamento, versos 20 a 27. A palavra de Deus diz assim, 2 Reis, capítulo 5, 20 a 27. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão coisa alguma que lhe trazia. Porém, como vive o Senhor, eu hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro e foi encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, e dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Disse então Naamã: se servido, toma 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do Senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde você vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem para um lado e nem para o outro. Porém, Eliseu disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivas e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Portanto, a lepra que estava em Naamã se pegará a ti e a toda a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Feche seus olhos. Santo Deus, poderoso Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, de forma simples, continuar ouvindo a tua voz e a tua palavra nesse lugar. Por isso, visita cada lar, cada família, Senhor. Desperta, Deus, a nossa alma, para que possamos entender a tua vontade aos nossos corações. Usa-nos, ó Deus, apenas para transmissão da tua palavra e adoração ao teu nome. É assim que nós queremos te orar e te agradecer hoje e para todo sempre. Amém. A história da cura de Naamã é uma história que é muito conhecida entre evangélicos e até mesmo não evangélicos. A história de um capitão do exército sírio que visitou a terra de Israel, que soube, na verdade, da existência de um profeta através de uma menina que era escrava na sua casa, e a partir dali começou a acontecer uma sucessão de fatos na vida de Naamã, desde a sua saída da sua terra, desde o momento em que o rei escreve uma carta pedindo a que o rei na terra de Israel pudesse fazer o benefício de cura em favor de Naamã, desde o momento em que o profeta não o recebeu presencialmente,
mas mandou apenas uma mensagem dizendo que em Israel havia Deus e que o segredo para a cura física, para a cura carnal ali do Naamã, era tão somente ele dar 7 mergulhos, banhasse ali no rio daquela região, para que ali, banhando-se no Rio Jordão, ele pudesse receber a restauração física do seu corpo. Todos esses fatos estão relacionados a este momento. É interessante nós relembrarmos isto, porque ao relembrarmos a história, nós vamos começar a perceber a participação de Geazi em relação a Eliseu, profeta, em relação a Naamã. Porque todos esses fatos, tudo isso que aconteceu desde a visita desse oficial à porta do profeta, Geazi estava acompanhando tudo. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender que muitas coisas na nossa vida estão acontecendo e continuarão a acontecer, mas nós precisamos aprender aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus, aquilo que tem a participação de Deus e aquilo que Deus não participa dele. É interessante que desde a cura da mulher sunamita, lá no capítulo 4 de 2 Reis ainda, nós percebemos que Geazi, ele vem mantendo um comportamento um tanto quanto diferente de algumas outras pessoas. É complicado nós percebermos que ao mesmo tempo que está perto da palavra, se está longe dela. Ao mesmo tempo que está envolvido com o reino, este reino não está envolvido nele. É interessante nós percebermos que muitas vezes nós começamos a adoecer e não percebemos isto. E nesse tempo de coronavírus, da Covid-19, a gente tem aprendido algumas palavras interessantes do conceito e da cultura médica. Nesse caso da infecção que nós estamos vivenciando, a gente hora ou outra ouve médicos dizer assim: olha, eles são pacientes assintomáticos. E não era uma palavra tão comum no nosso dia a dia. Quando o médico diz assim que ele é um paciente assintomático, o médico não está querendo dizer que ele não é portador daquela infecção ou daquela patologia, daquela doença, como você queira chamar. Mas o médico está dizendo que ele é portador, mas ele não apresenta os sintomas clínicos naquele momento. Ele é assintomático porque clinicamente esses sintomas são silenciosos. Isso não se dá apenas com relação à Covid. Existem outras doenças que também são assintomáticas, que as pessoas adquirem e que só vão saber a posteriori. Quando eu falo de sintoma, quando eu falo de uma percepção clínica, eu estou querendo dizer para você que a vida de Geazi, o interior de Geazi já estava adoecido. Geazi já tinha, na verdade, instalado dentro do seu coração, dentro da sua vida, uma infecção espiritual, um problema espiritual, e que, na verdade, ainda não tinha sido tratado. Na verdade, era uma doença silenciosa que estava devastando o seu coração, e ao mesmo tempo, ele não percebia, mas os sinais estavam sendo vistos. Queria lembrar para você que Geazi, ele era um auxiliar do profeta, mas ele era um auxiliar direto, pessoal. Você lembra do profeta chamado Eli? Naquela época, quem andou colado com Eli foi um homem chamado Samuel. E quando Eli, ele deixou a função de profeta, quem assumiu foi Samuel. Você lembra comigo também que antes de Eliseu ser o maior profeta naquela região, havia um outro profeta, e esse profeta se chamava Elias. E naquela época de Elias,
como profeta, como condutor da palavra bíblica naquele tempo, quem era o seu auxiliar? Era exatamente Eliseu. Eu lembro isso para você porque essas pessoas que tornaram-se profetas, Samuel, Eliseu, todos eles começaram como auxiliares do profeta. Lembro isso para você porque a mesma função que Geazi exercia hoje, naquele momento, era justamente de auxiliar de um profeta. E talvez amanhã ou depois, por um desígnio de Deus, Geazi pudesse ser o próximo profeta, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi que silenciosamente uma enfermidade espiritual começou a invadir o coração de Geazi. E nessa noite, diante desse quadro de infecção espiritual no coração de muitos, eu queria olhar para a vida de Geazi, para o contexto envolvendo a cura de Naamã, e observar que muitos destes males tocam a nossa casa, tocam a nossa vida, e nós precisamos repreendê-los pelo nome, pela autoridade de Jesus. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque no primeiro versículo do capítulo 5 de 2 Reis, a palavra de Deus diz assim: e vendo Geazi que Eliseu não recebeu. Interessante que depois que Naamã ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, ele volta lá para buscar a presença do profeta Eliseu, e ainda no capítulo 5, nos versículos 15 e 16, a ideia que estava no coração de Naamã era gratificar, a ideia que estava no coração de Naamã era presentear, a ideia que estava no coração de Naamã era entregar algumas coisas, tendo em vista que ele foi curado e agora queria abençoar a vida do profeta Eliseu. Nos versículos 15 e 16 narra isso, da intenção de Naamã em presentear Eliseu, mas destaca o versículo 16 que diz assim: porém Eliseu disse: tão certo como vive o meu Senhor, em cuja presença eu estou, eu não quero, eu não aceito. Eliseu tinha plena consciência de que nem tudo vale a pena. Eliseu tinha plena consciência de que nem tudo que as pessoas nos oferecem, nem tudo que vem como uma embalagem linda de presente nos serve. E ali diante de Naamã, que trazia, na verdade, oferendas do povo sírio para ele, ele disse: olha, isso eu não quero, você pode ir embora daqui, levando tudo que você tem. E naquele momento Geazi ouvia tudo isso, e quando Naamã parte com a sua comitiva, com a sua carruagem, com os seus carros, com os seus servos, disse agora a Geazi a si mesmo: tão certo como vive o meu Senhor, eu vou correr atrás. E talvez esta seja a palavra que mais tem sido soada nos últimos dias com relação à perspectiva de voltarmos às atividades normais, não apenas no âmbito de igreja, mas atividades seculares das mais diversas. Nós estamos ansiosos, ávidos por voltar e correr atrás. Toda a sociedade tem isso no seu coração. Hoje nós vamos correr atrás, nós vamos recuperar o tempo perdido, nós vamos buscar fazer tudo. E a palavra de Geazi naquele momento foi: eu vou correr atrás. Mas a primeira coisa que Deus adverte-nos nesta noite, na perspectiva da infecção espiritual que invadia o coração de Geazi, é que nós precisamos entender que nem tudo nós podemos correr atrás e trazer para a nossa vida e para a nossa história. Quando nós decidimos correr atrás daquilo que não vem da
promessa, quando nós entendemos que nós vamos correr atrás daquilo que não vem da perspectiva de Deus, aquilo não apenas vai trazer dificuldades para a nossa vida, mas aquilo que nós estamos correndo atrás e que não está ligado em Deus, vai trazer destruição para a tua história. A primeira coisa que nós percebemos quando Geazi começou a correr atrás é que ele perdeu a visibilidade daquilo que era de Deus. Quando Geazi decidiu, eu vou correr atrás de Naamã e vou trazer para a minha vida, para dentro da minha casa, aquilo que o profeta Eliseu não quis, naquele momento o diabo começou a tirar a visão espiritual na vida de Geazi. Paulo falando sobre isso, e eu convido a você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, do qual ou dos quais o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que agora não conseguem mais ver a luz de Cristo. A primeira coisa que começou a acontecer no íntimo do coração de Geazi é que ele agora não conseguia mais discernir aquilo que era bom ou aquilo que seria ruim para a sua vida, porque o entendimento, porque a luz estava sendo ofuscada no seu coração e na sua vida. Quando nós temos a luz de Cristo ofuscada em nosso coração, a nossa visão começa a ser embaçada. Nós não conseguimos mais perceber se aquele presente de fato é para nós, se aquele presente de fato vai nos trazer alegria ou tristeza. Nós não conseguimos definir mais se aquilo vai ser bom, se aquilo não vai ser. Nós não conseguimos mais definir se aquilo vale a pena eu correr atrás ou se não vale mais a pena eu correr atrás. Eu estou agora tão vivo, tão ávido, eu estou agora tão motivado, eu estou agora tão focado em fazer aquilo que o meu coração, não aquilo que Deus está dizendo, mas aquilo que o meu coração está buscando, que eu deixo de enxergar e eu deixo de ter a visão de Deus na minha história. E a partir daí começou uma série de situações envolvendo a vida de Geazi, envolvendo a vida da sua família, envolvendo a história da sua vida, porque ele perdeu a visão, ele perdeu aquilo que na verdade era o entendimento e que era a luz de Cristo. E quando isso começa a acontecer na nossa vida, nós começamos a dar passos, e esses passos muitas vezes eles são passos que vai nos levar, que vai nos conduzir para uma situação que vai nos trazer frustrações, sofrimentos, derrotas e angústia ao meu coração. E ali Geazi começou agora imbuído por aquele sentimento que estava no seu coração de dar um primeiro passo. Além de agora de ter corrido atrás, ele dá um outro passo e diz: Naamã, eu quero falar com você. E aí quando Geazi chega, Naamã desce do seu carro, e Naamã percebe a corrida de Geazi até ele. E eu fico imaginando quando a gente está correndo atrás de alguma coisa de forma enlouquecida nisso. A gente vai de maneira desengonçada, a gente vai de maneira atrapalhada, a gente vai desesperado, porque a gente quer alcançar aquele objetivo, aquela situação. Eu imagino que era assim que Geazi estava correndo em direção a Naamã, e quando Naamã avistou, parou e perguntou: está tudo bem? Ele disse: sim, está tudo bem. Mas agora a infecção espiritual estava tão grande, tão devastadora na sua vida, que ele dá agora um próximo passo dizendo: meu Senhor me mandou. Eliseu em momento algum tinha conversado com Geazi sobre ir buscar alguma coisa, porque Eliseu disse para o próprio Naamã: eu não quero coisa alguma.
Mas naquele momento, quando nós estamos infectados, quando nós estamos contagiados pela cegueira que o inimigo coloca no nosso coração, nós começamos a dar passos contrários à vontade de Deus. E o primeiro passo agora que Geazi estava se utilizando era exatamente das armas que o diabo utiliza. E a primeira arma que agora o diabo utiliza com relação à vida de Geazi para cavar, na verdade, uma situação para que ele pudesse se afundar ainda mais, era que Geazi agora precisava mentir. Sim, Geazi agora precisava mentir, porque aquilo que ele queria adquirir, aquilo que ele queria conseguir, os presentes, a prosperidade, a bênção, aquilo que ele estava chamando de bom, para que ele pudesse alcançar tudo aquilo, ele precisava agora viver uma vida de mentiras. Geazi agora precisava viver uma vida de mentiras. E a primeira coisa, quando nós perdemos a visão de Deus, a primeira coisa que acontece quando nós somos infectados pelo pecado, a primeira coisa que acontece quando o diabo ele encontra lugar na nossa vida, nós nos tornamos não mais semelhantes a Deus, mas nos tornamos semelhantes ao pai da mentira. Geazi olhou para Naamã e disse: meu Senhor me mandou. Sabe, na época do Brasil colônia, e de lá para cá, a busca pela prosperidade, pelo enriquecimento, isso só vem crescendo porque a plataforma do capitalismo ela está impregnada nas nações. E na região de Minas, onde se intensificou a busca pelo ouro, pelos metais preciosos, surgiu uma fala interessante. Algumas pedras que eram achadas naquela região não eram ouro. Brilhava-se como ouro, mas não era ouro. E aí quando as pessoas saíam felizes, saíam saltitantes, pensando que tinham encontrado ouro, quando na verdade o especialista ia verificar, percebia que não era ouro, e aí surge a célebre expressão ouro de tolo. O ouro de tolo é aquele material que parece ouro, mas não é ouro, que brilha como ouro, mas não é ouro, que parece que vai abençoar você, que parece que vai dar prosperidade a você, mas não traz. Na verdade, o que Geazi começou a buscar foi um ouro de tolo, um ouro de alguém que não iria mudar a sua história para melhor, não ia trazer, na verdade, a bênção que ele precisava que acontecesse, ou que ele pensava que ia acontecer. Na verdade, Geazi começou a correr atrás do ouro de tolo, e existem muitas pessoas no mundo e na igreja correndo atrás do ouro de tolo. E a primeira coisa que o tolo faz quando vai em busca do ouro que não é de Deus, é que ele começa agora a ser semelhante ao pai da mentira, e agora ele começa a viver uma vida de mentira. Geazi agora começa a dizer: olha, eu vim amando do meu Senhor. E Lani, para a história ficar ainda mais encorpada, Geazi ainda diz assim: foi Eliseu que me mandou. Só que ele me mandou porque chegou mais gente. Chegou uns filhos de uns profetas lá, e está faltando roupa, a gente precisa de mais elementos, não é? A gente precisa de materiais para sustentar esse pessoal que chegou, e é por isso que eu estou aqui. E Geazi começou agora a falar daquilo que não existia, mas daquilo que estava no seu coração, porque agora ele entendia que para subir na vida, para alcançar determinadas situações, ele precisava mentir.
E a primeira coisa que Deus diz que quando nós vamos atrás do ouro de tolo, quando nós nos utilizamos, na verdade, da ferramenta que não é de Deus, mas que é do diabo, nós começamos a retirar a bênção de Deus. E eu queria que você lesse comigo Salmos 42, versículo de número 7. Abra a sua Bíblia, Salmos 42, versículo de número 7. Quando nós começamos a viver nesse tempo, quando nós começamos a viver dessa forma, quando nós começamos a usar as armas do inimigo, quando nós começamos a perder a visão de Deus, a palavra do Senhor diz em Salmos 42, 7, um abismo chama outro abismo. Sabe que Geazi começou com uma mentirinha desse tamanho. Não sei se você já mentiu, não sei se você já teve a oportunidade de mentir. Só espero que você não seja um mentiroso hoje. Mas a gente começa com mentiras leves. E dentro de sala de aula, a gente às vezes vê alguém mascando um chicletezinho. E aí a gente pergunta, tem um pedaço aí? Ele diz, acabou, o bolso está cheio, acabou. Na minha época de estudante, Túlio, era passe. Você lembra disso, de passe? Para pegar o ônibus era aquele papelzinho pequenininho. Hoje é cartão magnético do Vem, mas era passe. Aí a gente dizia assim, tem um passe aí para me emprestar? Às vezes o cara estava com uma cartela de passe. Não, tenho não, acabou. Não renovou. Sabe, a gente começa uma vida de mentira de pouquinho. A gente começa uma vida de mentira de pouquinho. Você chega em casa e a esposa pergunta, você estava onde? Não, eu fui visitar um enfermo, estava jogando bola. Só que passou na casa de um amigo, tomou banho, chegou em casa arrumado, mas ele estava jogando bola. Sabe, você pergunta para o seu filho, você foi para a escola? O menino vai dizer, sim, eu fui para a escola, a aula foi maravilhosa. Mentira, ele não foi para a escola, ele ficou na casa do outro amigo jogando videogame. Mas sabe que eles estão aprendendo tudo isso com alguém. Sabe que eles estão aprendendo tudo isso com alguém que está muito perto deles e que está ensinando as armas que não são de Deus. E Geazi começou a viver agora uma vida de mentira, e talvez você esteja vivendo uma vida de mentira, pensando que está trazendo para dentro da sua história e da sua vida algo que vai gerar bênção ou riqueza, mas Deus está te dizendo, um abismo chama outro abismo para a tua vida. O Senhor está te dizendo nessa noite, entrega essa vida de mentira aos pés do Senhor. Deus está te dizendo nessa noite, essa mentira vai destruir a tua vida e a vida da tua família. Deus está te dizendo nessa noite, assim como você tem mentido para os seus, você irá encontrar um abismo muito maior no dia seguinte. Geazi estava vivendo agora um tempo de mentira. Geazi tinha esquecido de quem ele era, auxiliar de um profeta. E quando o diabo entra na nossa história, quando o inimigo da nossa alma toma lugar na nossa vida, nós nos esquecemos que nós somos a imagem de um Deus muito maior. Evangelho de João no capítulo 8, abra sua Bíblia. Evangelho de João no capítulo de número 8, versículo de número 44. A palavra de Deus diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Quando nós perdemos a visão de Deus, nós começamos a viver um tempo e uma vida de mentiras. A segunda coisa que nós observamos ali naquele momento onde Geazi estava correndo atrás, estava indo em busca dos presentes, do ouro de tolo, estava correndo atrás daquilo que aparentemente iria lhe trazer riqueza e prosperidade, estava correndo atrás de tudo aquilo que iria na verdade lhe distanciar de Deus, porque ele já era assim, impaciente, assintomático, existia uma infecção que estava instalada no seu coração, mas naquele momento estava eclodindo os sintomas clínicos de alguém que estava próximo ao reino, mas não era e não pertencia de fato ao reino de Deus.
Quando ele chegou, ele guardou, obviamente, os materiais, colocou os materiais todos, obviamente, numa tenda, e o profeta o chamou. E quando o profeta chama, o profeta profere uma palavra para Geazi. E essa palavra que o profeta entrega a Geazi, ela foi tão interessante que Geazi não percebeu, porque o coração dele havia esfriado em Deus. Sabe, o profeta Eliseu, ele era um homem que recebia de Deus as manobras militares que os exércitos iriam fazer antes de acontecer. Muitas batalhas Israel venceu, porque Deus revelava ao profeta Eliseu aquilo que ainda iria acontecer. E portanto dava tempo do exército de Israel se preparar, do exército se posicionar, de melhorar as estratégias de combate e ali vencer as astutas ciladas dos inimigos que iriam contra-atacar Israel. Você acha que um profeta que recebia revelações direto de Deus não iria saber o que um menino como Geazi tinha ido fazer? Mas perceba que nesse primeiro encontro, depois que Geazi volta trazendo as coisas de Naamã, Eliseu não revela de imediato. Mas Eliseu, ele olha para Geazi no versículo de número 25 e diz assim: de onde você vem? Quando Eliseu diz isso, quando Eliseu fala dessa forma, de onde você vem, mesmo já sabendo de tudo, porque Deus já tinha revelado ao seu coração, Eliseu estava oportunizando a que Geazi pudesse ter um novo comportamento, mesmo diante dos erros do passado. Eliseu estava abrindo agora uma porta para dizer: olha, eu sei daquilo que você fez, mas eu estou perguntando agora, antes da gente conversar sobre determinadas situações, de onde você veio, porque eu estou te dando uma nova oportunidade. Eu estou te perguntando de onde você veio, para que você possa dizer: olha, profeta, eu fiz isso, eu corri atrás daquilo que não era de Deus, mas eu estou arrependido. O profeta agora estava dizendo de onde você veio, demonstrando que Deus oferece novas oportunidades a cada um de nós, para que nós possamos nos arrepender e ter um novo encontro com Ele. O diabo, ele busca com que você, ou eu, ou qualquer um de nós venhamos a viver num mundo de mentira. Mas Deus, Ele nos dá uma nova e viva esperança, para que nós possamos dizer: Senhor, eu me arrependo, eu me entrego e eu confesso os meus pecados a Ti. Mas não foi isso que aconteceu com Geazi. Ele olhou para o profeta e disse: profeta, eu não fui para lugar nenhum. O profeta deve ter olhado para ele e disse: olha, Geazi, enquanto você corria, meu coração ia com você. Em outras traduções diz assim: o meu espírito ia com você. Sabe, enquanto você enchia as bolsas com os talentos, com as roupas, eu estava acompanhando tudo. O que você não está entendendo, Geazi, é que Deus, Ele é soberano, Ele está em todo lugar. O que você esqueceu, porque o diabo cegou o teu entendimento, é que Deus, Ele pode enxergar, Ele pode ver, Ele pode estar em todos os lugares, porque Ele é soberano, Ele é Deus.
O que você não está entendendo, Geazi, é aquilo que você está vivendo porque o diabo cegou o teu entendimento. E, na verdade, aquilo que você comprou foi o ouro de tolo. Aquilo que você comprou e aquilo que você recebeu não vai brilhar, não vai trazer bênção, não vai trazer prosperidade. Pelo contrário, vai trazer mentiras, vai trazer abismos, vai trazer destruição e vai trazer a falência da tua vida e da tua família. O profeta olhou para Geazi e disse: olha, sabe essa lepra que Naamã tinha deixado no rio? Ela agora está sendo colocada sobre a sua vida. E eu te digo mais, Geazi, essa lepra, ela não vai ficar só contigo, ela vai passar para a tua geração para sempre. Eu não sei o que você está fazendo hoje, mas tudo o que você faz tem consequências para quem está do teu lado. Às vezes você diz assim: ah, pastor, a vida é minha, a família é minha. Mas o que você está fazendo, a vida de mentira, o distanciamento, o esfriamento, tudo isso traz consequências para as pessoas que estão do seu lado. Quando a gente vai visitar uma pessoa num presídio, e quando a gente chega lá na porta do presídio, sabe o que a gente mais vê? São mães enfileiradas, chorando, porque vão visitar pessoas que cometeram erros e se afastaram de Deus e que trazem agora consequência para toda a família. O que Deus está te chamando nessa noite é para você entender que existe um caminho de volta, que o ouro de tolo ele só serve para o diabo e para os seus demônios. Porque nós não precisamos ajuntar tesouro nessa terra. A nossa família, ela não precisa daquilo que Geazi foi trazer. Talvez a sua intenção seja colocar o melhor dentro da sua casa, mas Deus está te dizendo: eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador, eu te sustento. O que vai entrar dentro da tua casa será para que você durma em paz e não tire a tua tranquilidade. O que vai entrar dentro da tua casa é para que você possa dormir bem e não tire, na verdade, a tua paz. O que vai entrar na tua casa, o que você vai correr atrás para trazer para dentro do teu lar, não vai ser algo que vai trazer e abrir abismos, vai ser algo que vai trazer bênção e felicidade para a tua história. O que Deus estava dizendo a Geazi através do profeta Eliseu naquele dia: não adianta correr atrás do ouro de tolo, mas o melhor é entender que aqueles que estão com o Senhor, eles caminharão, eles viverão tempos de dificuldades, porque no mundo teremos aflições, mas ao final de tudo, herdarão um novo céu e uma nova terra. O que Deus está nos ensinando é que quando tomamos posse daquilo que não é dele, daquilo que não nos pertence porque não veio de Deus, nós adoecemos, transferimos isso para quem está ao nosso lado e perdemos a graça da salvação em Cristo Jesus. Que você possa deixar um mar de mentiras, que você possa deixar a vida que você estava vivendo até ontem ou até hoje, mas que a partir desse momento você possa dizer: Pai, eu quero apenas correr atrás daquilo que vai renovar a minha esperança, daquilo que vai trazer fortuna espiritual e daquilo que vai me dar paz e alegria ao meu coração.
Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade de estar na tua presença nesta noite. Te pedindo, Deus, que tu possas falar ao nosso coração dia a dia. Que nesta hora, Pai, se alguém entre nós vivia num tempo de mentiras, que isso possa ser retirado do seu coração em nome de Jesus. Que se pessoas, ó Pai, entre nós estava correndo atrás de coisas erradas, estava buscando, Senhor Deus, situações equivocadas, estava buscando, Pai, situações que visavam apenas o crescimento pessoal, mas estavam esquecendo, Pai, dos princípios da Tua palavra, que isto possa ser mudado em sua vida em nome de Jesus. Deus, continua abençoando cada lar, cada família, e que cada um de nós possamos entender que o maior tesouro, o melhor tesouro é ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Que nós possamos crer e confiar em Ti, e que nós possamos entregar a nossa vida a Jesus. É assim que nós oramos e Te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Você pode entregar a sua vida a Jesus agora, onde você está. Você pode dizer: Senhor, eu reconheço os meus erros e os meus pecados, e eu Te recebo como Senhor e Salvador. Eu não quero viver mais essa vida de mentiras, eu não quero viver mais esta vida, Pai, de correr atrás dos meus próprios interesses, dos meus próprios negócios, como Geazi assim o fez, mas eu quero viver uma vida ao Teu lado. Se você entende isso, entrega a sua vida a Jesus. Você pode fazer isso confessando seus pecados a Ele. E quando a igreja reabrir as suas portas, você vai procurar a igreja mais próxima da sua casa. Ali vai estar com o pastor da igreja. E a partir dali vai começar uma nova caminhada de fé ao lado de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a você. E que eu e você possamos utilizar das armas do Espírito para tirar essa infecção do nosso coração e possamos agora viver de uma forma abençoadora para a glória e honra de Jesus.